Olá pessoal do nono ano da Escola Bom Jesus, aqui é o professor Luiz Carlos, estou trabalhando com vocês com a disciplina de Geografia e hoje vou fazer um vídeo explicando um pouco sobre essas três apostilas a qual nós trabalhamos desde o mês de março, ok? Bem, aqui nós estamos trabalhando na primeira apostila nós trabalhamos sobre a hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. Então quem tirou essa apostila e fez as atividades aqui, esses textos aqui enfatizou sobre como que a Europa tem-se uma influência muito grande, principalmente nós aqui do mundo ocidental. Porque quando eu falo mundo ocidental, estou falando de toda a parte do continente americano e parte do continente africano que sofreram com a cultura, sofreram influência, né, da cultura europeia na política, na cultura e também nas relações sociais. E nós temos aqui algumas corporações que foi criada, inclusive no século XX, na Europa, que até hoje ainda existe, que é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Nós temos a OMS, a OMC, quer dizer, que é a Organização Mundial do Comércio. Nós temos a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nós temos o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a OIT, que significa Organização Internacional do Trabalho, a OSDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, todas essas organizações, a qual eu mencionei, têm-se como influência nos Estados, influência tanto dos Estados Unidos quanto também dos países europeus, principalmente, certo? E aqui ainda faltou a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que é o que se está hoje nos holofotes aí devido à pandemia do Covid-19. Todos os dias, praticamente, nos telejornais está falando sobre ela. Ok? Então, nessa primeira apostila, enfatizou sobre essa hegemonia, essa influência que se teve do continente europeu, dos países europeus e para nós aqui, principalmente Portugal, sobre a política, a economia e também a cultura. Aí nós temos uma outra apostila com a qual nós trabalhamos, que foi a segunda apostila, que fala sobre as origens e bases do mundo global. O que se sustenta o mundo global? Então hoje, praticamente a partir da segunda metade do século XX, por volta de 1970, o mundo houve o quê? Uma revolução, que foi chamada Revolução Informacional. As pessoas passaram a ser informadas com maior rapidez de que nunca tinha visto antes. Nós tínhamos o rádio, que era o principal veículo de comunicação, que se perpetuou desde o final do século XIX até há pouco tempo atrás, até o final agora do século XX. E nós tínhamos agora, ao final da metade do século XX, a televisão, e hoje nós temos aí a internet, que praticamente encurtou as distâncias global. Então hoje nós nunca tivemos tão próximos uns dos outros com a internet, com a difusão que se tem na atualidade. Mas assim, tem um lado bom e um lado ruim, né? Hoje a gente está muito próximo das pessoas que estão distantes e está distante das pessoas que estão muito próximo de nós. Então, esse está dando um dos grandes problemas nas questões das relações sociais na atualidade. Então, aqui nós vemos o mundo global, aqui um mapa que fala sobre o processo com o avanço da tecnologia de comunicação. Pessoas de diferentes culturas e países distantes podem compartilhar informação e hábitos de consumo instantaneamente. Na foto a gente vê os jovens da Tailândia em 2016 e na foto B os jovens do Reino Unido em 2018. Então, assim, como tudo começou as economias do mundo. Então, como começou todo o processo da economia do mundo. Então, aqui nós temos inclusive uma citação de Braudel, Fernando Braudel, um grande historiador, que dizem que ele divide o mundo em 5 regiões: Europa, China, Índia, África Árabe e América. Então são esses
5 grandes regiões, eles proporcionaram para criar o que são hoje as economias do mundo. Então, por quê? Quando a gente fala sobre China, Europa, China e Índia, porque lá foi o epicentro, né, do século XV, XVI, onde que se saíam vários e diversos produtos da China e Índia e que vinham para a Europa, que era chamada as especiarias. Estas especiarias, elas proporcionou esse vínculo entre o Ocidente com o Oriente, que resultou-se que nós conhecemos hoje o mundo globalizado, uma economia globalizada, ok? Hoje, se vocês forem ver na casa de vocês, vocês estão consumindo produtos que são produzidos lá na China. E da mesma forma que quem mora nessa região nossa aqui, quem é produtor rural, você cura um bezerrinho lá na sua casa, ou uma bezerra, e talvez a carne dela vai ser consumida lá na China, na Europa, na Rússia, certo? Então, esse dinamismo que há do comércio atual, segundo Braudel, se dá com essas 5 regiões: Europa, China, Índia, África, Árabe e América. Nós temos as fases da globalização, que foi a primeira fase, começa no século XV, como já mencionei, sobre as grandes navegações. As grandes navegações, principalmente liderada pelos 2 reinos, português e espanhol. Nós temos a segunda fase, que é no final do século XIX e que vem até o final do século da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui essa figura 3 que mostra um pouco sobre isso, sobre essa segunda fase. Temos a terceira fase, que vai de 1945 a 1989, que é a grande corrida armamentista, a corrida espacial, que é a famosa chamada Guerra Fria, que se teve os mundos ficou dividido em 2 polos, um liderado pelos Estados Unidos e o outro liderado pela Rússia, um com idealismo econômico e político capitalista e o outro com idealismo político e econômico socialista. E, portanto, essa terceira fase da economia, ela resultou em quê? De grandes avanços, porque como os 2 países, a União Soviética e os Estados Unidos, estavam em uma guerra na qual eles não se confrontavam no campo de batalha, mas assim eles estavam disputando em qual país que se desenvolvia mais tecnologia. E isso resultou na criação do computador e em diversos outros multimeios que nós utilizamos na atualidade. E aqui vocês veem nessa imagem a imagem de um satélite, que os satélites são muito importantes hoje na comunicação, inclusive na internet, para as pessoas se comunicar uns com as outras. Temos a quarta fase do capitalismo, que já no final do século XX e início do século XXI, que é a revolução das telecomunicações, robóticas, biotecnologia, química e entre outros fatores que proporcionou esse grande avanço nessa quarta fase da economia. E por fim, nós estamos vivendo agora na quinta fase, nas eras das bolsas de valores, dos mercados da criptomoedas, bitcoins, entre outras moedas virtuais que está operando no mercado financeiro na atualidade. Essas são as quinta fases da economia. Nós temos aqui também os transportes, telecomunicações, motores, tecnologias globalizadas. Como vocês podem ver aqui, nessa compreensão do espaço e tempo, né? O quanto que as coisas se desenvolveram. Nessa outra imagem, a gente vê aqui a instalação de cabos de fibra ótica, que é uma das grandes avanços na questão da internet, né? No melhoramento de qualidade de internet banda larga. E aqui nós vemos os países que a população possui acesso à internet banda larga. Então nós vemos o Brasil aqui, que está razoavelmente, e aqui a região da África, onde as pessoas vivem ainda praticamente sem acesso à internet. Nós vemos aqui alguns avanços, né? Por exemplo, não porque são indígenas que têm que viver ainda primitivamente, então eles também usufruem dessas tecnologias da terceira fase da economia global. E aqui você vê um indígena em cima de um sistema de geral aqui, usando um notebook e acessando a internet. Isso nas terras indígenas lá do Acre,
Então, pessoal, esses avanços de tecnologia se deu aí no curto prazo de menos de 500 anos. A sociedade humana se evoluiu por todo o tempo que se teve anterior ao século XV. Ok? E tinha as atividades que vocês fizeram. E agora vamos para a última atual apostila, que é a terceira apostila que vocês estão retirando da escola. Essa terceira apostila vai falar sobre a economia global e as transnacionais e o trabalho, o fluxo de mercadoria e o comércio global desigual. Nós temos o que? Hoje, em 2016, o mercado, que é a OMC, ela atingiu 16 trilhões de dólares, e o que significa as exportações, o comércio global chegou a esse valor. Aqui vocês vê o quantitativo de valor do comércio internacional, o quantitativo que cresceu de 1970 até 2016. E com isso, há várias barreiras comerciais, embargos, guerras comerciais de grandes potências, como se viu nesses últimos dias aí entre a China e os Estados Unidos, né, na questão de taxação, tributação de produtos chineses e produtos também americanos. E isso resulta em quê, pessoal? Resulta em quem é mais fraco sofre as consequências dessas guerras comerciais. E com isso nós temos o que? Aqui nessa outra figura, na figura 10, as transnacionais com o maior mercado do mundo. São 500 maiores transnacionais em 2018. Então, boa parte dessas grandes empresas transnacionais, elas estão na China, na Europa e a grande maioria nos Estados Unidos. E aqui nessa figura aqui, as 10 maiores transnacionais em valor de negócio em 2018. Então vocês podem observar que boa parte das 3 grandes empresas estão na China. Então por isso que hoje a China se torna uma das grandes potências comerciais do mundo, chegando a ser a segunda maior economia e provavelmente após a pandemia será a primeira economia do mundo, provavelmente ultrapassará os Estados Unidos. Então aqui são as 10 maiores empresas de maior valor de mercado na atualidade. E o poder que essas transnacionais elas possuem na influência, na cultura, na política dos países. Então elas possuem, como tem um poder muito grande econômico, elas conseguem ter esse poder em relação às ações, inclusive dos governos, na influência, na política, nesses países, principalmente os países mais subdesenvolvidos. A fábrica global e as novas divisões internacionais do trabalho. Então, hoje, com os grandes avanços das tecnologias, está resultando em desemprego. Hoje, por exemplo, se fala muito em inteligência artificial, as indústrias robóticas estão substituindo muitos postos de trabalho por robôs. Então, isso as pessoas vão ter que se reinventar nessa nova era do trabalho. O mercado de trabalho hoje em dia está sendo muito substituído por máquinas, como já mencionei. O aumento do desemprego devido à substituição de mão de obra por robôs. Aqui nós vemos 2 imagens. Uma imagem que retrata a linha de montagem da Ford. Isso em 1923 e aqui em 2014. Então a gente tem uma ideia o quantitativo que as coisas se evoluiu, se sofistificou, né? As coisas ficam mais sofisticadas e cada vez mais reduz o número de postos de trabalho, principalmente nas linhas de montagem. E essas grandes consequências desses empregos e os futuros muito incertos para a grande parte da população do mundo. Essa globalização e os avanços das tecnologias, elas se resultam nisso. Há muitas consequências, principalmente a consequência de quê? Do desemprego. Enquanto uns são super ricos e a grande maioria das pessoas muito pobres. Então, um dos grandes problemas da atualidade é a má distribuição da renda entre as populações. E aqui nós temos aqui a globalização e o capital financeiro. Hoje tem muito investimento em capital financeiro
E aqui são as principais bolsas de valores do mundo, né? A principal dela, a Bolsa de Valores de Nova York, tem em Xangai e a Bolsa de Bovespa aqui em São Paulo. Esses são capital de giro, são muito volátil, né? O capital financeiro. Hoje muitas pessoas investem em ações na bolsa para resultar em lucro. E muitas das vezes também se tem muito prejuízos. Bem, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria explicar para vocês, entender sobre esse grande desenvolvimento que se teve nas economias dos países do mundo nas últimas décadas. Nós vimos as fases aí na sequência das apostilhas, e aqui nós chegamos ao ponto de estudar um pouco sobre as grandes empresas transnacionais. Essas grandes empresas transnacionais, como já mencionei, elas possuem um grande poder de influência nas políticas nesses países e controla praticamente mais da metade da economia do mundo. Para ter uma ideia, quando houve, por exemplo, agora esses dias, não sei se vocês acompanharam, quando aquele navio encalhou-se lá no canal de Suez, o prejuízo que se teve no mercado global. Então foi uma cifra muito altas, foi de muitos números mesmo, o prejuízo que se deu na economia. Por quê? Porque a economia ela tem que estar gerando. Parou, o prejuízo é certo. Então, assim, nós estamos vivendo uma grande era de desenvolvimento de tecnologia. Então é importante sempre ler, estudar, inovar e se reinventar a cada dia, porque o mercado cada dia está mais inseguro, mais incerto, e as tecnologias sempre substituindo a mão de obra humana. Aqui nós temos as atividades que eu deixei para vocês fazer com base no texto. São poucas atividades, são simplesmente 6 atividades que vocês vão fazer, observando sempre o texto. Qualquer dúvida, como já mencionei, vai lá no WhatsApp, no privado, manda foto da atividade que você tem dúvida, manda um áudio, não tenha vergonha para mandar, que a gente vai estar atendendo da melhor forma possível, ok? E como nós estamos no mês de maio, eu deixei aqui uma mensagem para todas as mães, seja ela biológica, seja ela que está cuidando, seja a avó, seja quem for, aquela que zela de vocês, ela sempre vai ser a mãe de vocês, a pessoa mais importante. E a mensagem é o seguinte, mãe, a vida nos presenteia com pessoas maravilhosas como você, que ensina pelo saber, pelo exemplo e pelo amor incondicional. Parabéns e feliz Dia das Mães.